Me mudei para Portugal. Como foi? Me mudei com minha família, grávida de 8 meses, com a criança de 1 ano e 3 meses, e como foi essa mudança? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindos ao meu canal, sou Daniele, e sim, me mudei para Portugal, especificamente no dia 13 de dezembro de 2022, cheguei no país. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como foi esse processo, por que nós decidimos Portugal, e nós vamos dar uma visão, inclusive não materialista, porque aí é o que vocês mais encontram na internet, né? Todo mundo falando do custo de vida, do processo de migração, não sei o que. Não, a gente vai ter claro, a gente vai passar isso para vocês também, mas também tem uma visão transcendente, né? O que seria essa visão transcendente? Portugal não é um país qualquer. A gente escolheu por vários outros motivos que não era financeiro como primeiro lugar, tá? Então vamos lá, é isso que eu vou falar para vocês. Então já peço para vocês curtirem, se inscreverem, ativar as notificações, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. E curtir não custa nada, me ajuda, né? O YouTube recomenda meu canal para mais pessoas, que inclusive precisam dessas informações. E, enfim, vamos lá. Por que nós decidimos Portugal? E como nós decidimos Portugal? A primeira coisa é que esses anos de pandemia fizeram nós pensarmos sobre nossa família. Meu marido, quando a gente já tinha se conhecido no Brasil, rapidamente, só de vista, né? Depois ele veio morar em Portugal, conseguiu a residência e ficou em Portugal. Um dia eu vou falar especificamente sobre isso, tudo bem? Beleza. Nós nos casamos em 2020, ele veio pro Brasil, ele tinha juntado um dinheiro em Portugal, pensou em montar um negócio, mas foi um período de pandemia, que o Brasil estava absolutamente instável. Então toda hora abria, fechava as coisas, comércio, enfim. Então foi bastante instável. Depois do casamento veio nossa filha e a gente decidiu depois mudar de cidade, enfim. Ele decidiu abrir um negócio. Levamos um golpe, roubaram nosso carro. Inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição como é que foi esse golpe. Então a gente teve um baque financeiro no período que estava tudo em crise. Eu sou professora. Como era, eu e ele fazia muito questão de que nossa filha não ficasse com terceiro, seja babá, seja com familiares, seja em escola, mas que nós revezássemos ela em casa. Era importante que ele empreendesse e que nós alternássemos nossos horários, né? Só que aí, em determinado momento, a escola, que já tinha feito uns horários bem legais pra mim, os horários foram mudados, porque teve que reorganizar alguns funcionários lá, que era uma escola grande, e prejudicou bastante o trabalho dele. Ele tinha aberto uma barbearia. E prejudicou bastante porque os horários que ele se ausentava da barbearia eram os horários que tinham mais pessoas. Enfim, então teve esse momento, né, que a gente viu das dificuldades que estava tendo o país. A gente pensou, o que a gente vai fazer? Por quê? Eu tinha descoberto que estava grávida. E teve essa questão da família estar aumentando. Teve a questão de nós termos que pensar como iríamos sustentar essa família. Teve a questão da gente estar quebrado, porque a gente estava pagando o empréstimo do carro que a gente foi roubado. Enfim, teve várias questões. Teve a questão da pandemia também, porque na pandemia a gente percebeu que o Brasil ele aceitou muito calado a tirania. Essa questão de vacinas obrigatórias. E a gente, como conservador, não aprovava toda aquela perca de liberdade, né? E isso foi preocupando a gente. Porque a gente falou assim, olha, pra onde que a gente vai? A gente vai pro interior do país? A gente até pensou em ir pro interior, só que ao mesmo tempo era um empecilho a questão de onde a gente tirar a renda no interior do país. E também a questão da violência, porque o interior do país é muito violento também. Tem muito assalto, tem muito roubo, tem muito MST, você pode perder sua terra, enfim. E beleza, teve esse processo. Aí veio as eleições do Brasil, que mostrou mais um perigo aí, né? Um perigo vermelho. E aí nós falamos assim, olha, se nós, dentro desse período de gestação, tentando pensar tudo isso, uma solução, nós decidimos então mudar para Portugal. Quando foi uma conversa assim, que eu lembro que meu marido, a gente saiu, teve uma noite, um date night. E ele comentou, falou assim, Dani, meu ex-patrão lá de Portugal me mandou mensagem perguntando quando eu estaria no país.
E aí a gente falou assim, nossa, realmente Portugal é uma opção. Só que a gente não tinha nenhuma condição de mudar para Portugal. A gente estava quebrado, gente, né? A gente estava vivendo com uma renda, que era uma renda praticamente, que era a renda que eu tinha, porque por questão de opção a gente tinha optado por isso. Meu marido também, ele era músico, então ele também tinha as rendas da música, mas, enfim. E nós estávamos quebrados, e na minha cabeça, a gente iria para Portugal sim, em algum momento da nossa vida. Só que depois que a circunstância ficasse apropriada, o momento certo, tá? O momento certo, todo mundo espera, né? Só que aí, meu marido, ele começou a levar a sério. Quando eu falei que mudaria para Portugal, ele falou assim, eu vou dar um jeito, a gente mudar para Portugal. Tá bom, mas assim, eu não levei muito a sério de imediato, porque eu vi nossa realidade financeira e falei, não vai dar, não vai dar certo esse negócio. Até que, nesses estudos que ele estava fazendo de como ele retornaria, como ele, questão da cartão de residência dele, enfim, porque assim, entrar como turista de novo, né, era melhor renovar a residência, enfim. Ele caiu no vídeo da Mila Britoque, que inclusive é um vídeo muito bom, eu vou colocar aqui embaixo na descrição para vocês verem, tá? Que é um vídeo de a verdade sobre Portugal, se vale a pena ainda ir, que ela conta como foi a trajetória dela para chegar em Portugal. E era uma situação igual à nossa. Ela não tinha condição nenhuma de ficar para Portugal e ela conseguiu. O que ela fez? Começou a vender tudo que ela tinha na casa dela e arrecadou dinheiro para poder ir para Portugal. Nós fizemos isso então. Nesse momento meu marido começou a vender a bateria dele, aí ele já trocou por dinheiro e o restante do dinheiro ele aceitou com a bateria eletrônica. Aí nessa bateria eletrônica ele vendeu novamente e ele conseguiu arrecadar o dinheiro para ele ir para Portugal. Eu lembro que também a gente conseguiu um empréstimo, um pouco de dinheiro no banco. De Portugal a gente consegue resolver as coisas, nossa vida financeira no Brasil. Porque eu não sei se vocês percebem, mas no Brasil, tudo é muito lento para acontecer, tudo é um ninho de rato, aquela rodinha de rato que você corre toda hora, né? Tem um peso a mais ali. De Portugal ganhando em euro, a gente conseguiria resolver nossa vida em menos tempo, entende? Entrou no país e eu fui logo em seguida, inclusive. Em breve vocês vão receber o vídeo de como foi viajar sozinha, grávida de 8 meses, com uma criança de 1 ano e 3 meses para Portugal, viagem internacional. Quando esse vídeo estiver pronto, vou deixar ele aqui embaixo também na descrição, tá ok? Mas decidimos Portugal, então teve esse primeiro passo do meu marido já ter tido uma vida aqui, por mais que curta, mas teve uma vida aqui, né, de eu acho que 3 anos, e ter feito amigos, já conheceu o país. Eu também já tinha conhecido o país, eu tinha visitado como turista em 2017, então conheci a realidade da Europa, visitei Portugal, França e Espanha. Só que de todos os países que eu conheço, Portugal é nosso primeiro lugar, tanto para mim quanto para meu marido. Por quais motivos? Custo de vida? Não, vou falar por quê. Primeiro motivo é porque meu marido e nós somos católicos monarquistas, tá? Então, conservadores. Então, vamos lá, fisicamente, geograficamente, Portugal tá num ponto estratégico do mapa mundi, que fez ele sair em grandes navegações, né? Então era um país que possibilitava que, no momento de crise na Europa, a gente conseguisse voltar para o Brasil, sem passar por cima de outros países que podem estar em guerra, né? E também era um país em que a gente conseguia ir para outros países mais facilmente, era um país fácil de legalizar. Mas, enfim... história do país, nós conhecemos a história de Portugal. A história de Portugal nos orgulha, né? Ter ligação com Portugal nos orgulha. O Brasil, a história do Brasil junto com Portugal nos orgulha. Então, quem não assistiu o episódio da Brasil Paralelo, Brasil, a Última Cruzada, o episódio 1, Cruz a Espada, que eles contam a história de Portugal, gente, seus olhos vão brilhar quando vocês entenderem o que é Portugal na história do mundo, né? Então esse era um motivo primeiro, assim. Segundo motivo, Portugal é um país católico, tá? É um país que foi fundado sobre o cristianismo, foi fundado sobre a cruz, ali Dom Afonso Henriques tendo a visão de Cristo, né? Que de uma batalha decisiva e improvável de vencer, que ele vence com a ajuda de Cristo, e que é a Batalha de Ouriques, uma batalha que determinou assim, o Ocidente também, e
fora, né, essa história de fundação de Portugal, nós vemos também os templários, que Portugal defende contra até mesmo o Papa, que queriam caçá-los, né, que se tornam aí a Cruz da Ordem de Cristo. Nós vemos Fátima, né, o céu em que Nossa Senhora resolveu aparecer para milhões de pessoas, né, no Milagre do Sol. Nós temos aí no mundo inteiro, claro, está convergindo ao progressismo, muitas vezes, mas aqui em Portugal, ainda que tenha o padre, ele pode ser progressista ou não, a missa ainda é tradicional, sabe? No Brasil, a gente vê muito a renovação carismática, a teologia da libertação, e isso não é uma coisa que agrada eu e o meu marido, porque nós queremos que a missa seja o mais reverente possível, porque nossos filhos vão entender a sacralidade da missa baseado no que eles estão vendo. Então não pode parecer algo qualquer, algo cotidiano, né? Tem que parecer algo sagrado. E aqui nós temos missas mais introspectivas, silenciosas, com órgão, tradição, né? Ainda que o padre pode ser progressista, às vezes você nem percebe, sabe? Então tem a questão política de Portugal. Portugal é um país que é menos bomba relógio que o Brasil. O Brasil se tornou um país bomba relógio, tanto com ameaças vermelhas, com STF, enfim. E Portugal, ele tem e também a questão da própria Constituição brasileira, né? A Constituição de 1888 e 1988. Ela é uma Constituição muito intervencionista. Portugal, ele tem um histórico de ter oposição, uma coisa que é recente no país. Tem histórico é um país parlamentarista, né? O presidente, ele é de direita, o primeiro-ministro de esquerda. Tem uma certa menos intervenção, mais liberdade, menos impostos. Então isso também não é que Portugal seja ideal, como eu falei, eu sou monarquista, tenho uma noção ali de que seria o ideal, mas Portugal é muito melhor em relação a isso, né? A questão da própria cultura também, era importante que nossos filhos não ficassem tão afastados daquilo que nós mais orgulhamos, né, que é nossa história brasileira, que é o nosso passado, que é a cultura brasileira, que é uma cultura assim, gentil, benevolente, e é algo que nós encontramos aqui. Os portugueses, eles são muito benevolentes, muito caridosos, sabe? Muito solícitos. É uma coisa que a gente não encontra em outros países, né? A própria boa convivência deles, que fazem Portugal ser o 6º país mais seguro do mundo. Não sei se você sabe, mas Portugal é o 6º país mais seguro do mundo, diferente do Brasil, que tá lá na posição 130. Enfim. Então, inclusive, nossa meta é mudar para o interior de Portugal, que é mais conservador, que é mais seguro ainda, né? Nós amamos o idioma, né, português, a facilidade, a familiaridade. Essa familiaridade, na verdade, de Portugal. Você está em Portugal, você não sente tão distante do seu país, do Brasil. É um país que você encontra muitos brasileiros, tem uma familiaridade no idioma, uma familiaridade na cultura, você tem uma familiaridade ali na comida, sabe? Então é um sentimento de oikofilia, já vou falar sobre isso, oikofilia, mas é um sentimento de amor ao lar que se estende a Portugal, sabe? Você se sente em casa de alguma maneira. Inclusive, essa fronteira de língua é algo que contribui para a segurança de Portugal. Outra coisa, custo de vida. Portugal tem o salário mais baixo da Europa? Tem. Talvez se você quer enriquecer, não seja interessante Portugal para você. Nosso objetivo nunca foi ser rico materialmente, né? Tipo assim, nossa prioridade é espiritual, é uma coisa que a gente vê em Portugal por meio dos exemplos de santos, de santuários, de heróis, né? Isso que a gente quer, essa inspiração para a alma dos nossos filhos, que a gente quer, essa inspiração para nossa alma, né? De exemplos como guerreiros mesmo, São Nuno, Santo Antônio, São Aparições de Fátima, enfim, várias coisas que tornam Portugal admirável, né? Inspiradora, como ser humano mesmo. Então a gente quer isso que Portugal nos oferece antes de qualquer coisa, mas em segunda parte, né, tem aí esse custo de vida que Portugal, por mais que tenha o menor salário da Europa, você também tem o menor custo de vida da Europa. E aí você também tem a questão da segurança, a questão da cultura. Então, assim, quando você vai pesando as coisas, você fala assim, olha, eu vou viver em Portugal, né? Eu vou ter um custo de vida muito melhor, vou ter poder de compra 3 vezes mais aí que do Brasil, vou ter uma vida no interior, uma vida
sabe? Que eu quero esse tipo de vida, entende? Então, espero que vocês vejam Portugal dessa maneira, pesquisem mais sobre o país, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre Portugal com essa perspectiva mais transcendente, não só nessa parte material, claro que vou falar aí dos custos e tal, mas dessa Portugal é um país que é um amorzinho, gente. Os portugueses são um amorzinho, tá? E é isso, espero que vocês se apaixonem também pelo país, pelo que eu falar, né? E peço que curtam, se inscrevam, ativem as notificações, como eu já falei, para que vocês possam ter acesso aos próximos vídeos e para que o YouTube compartilhe esses vídeos com outras pessoas, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder depois. Um abraço e tchau, tchau!